Como todos já devem estar sabendo, eu fui procurado pelo Sr. Antônio com a sua sobrinha, semana retrasada, se não estiver enganado, é isso? Semana retrasada, né? Onde eles me relataram o fato e eu acompanhei eles até o posto de saúde. Eu gostaria que o Sr. Antônio fizesse uso da palavra e comentasse o que de fato aconteceu quando eu não participei da conversa inicialmente. Aconteceu que vai lá no posto, uma receita do médico, para 60 comprimidos ele dão 12. Diz que ele receitou uma cocaína. A senhorita falou comigo e com a Vica da sobrinha. Certo? Isso não é verdade. Um médico não pode fazer uma coisa dessa. Certo? E a senhora dá 12 comprimidos, vou ter 60. Hoje eu estou com a receita aqui, uso contínuo, de 8 em 8 horas. Se eu for lá, a senhora me dá 12 comprimidos ou 10, retém a receita. Onde é que vai o resto da receita? Então eu acho que tem uma coisa errada aí. Porque se o médico receita 60 comprimidos, é 60 que a senhora tem que dar. Que na entrevista que fizeram com o senhor prefeito, ele recebe o seguinte, ele não precisa nem ir lá, o senhor prefeito não precisa nem ir lá. Ele liga para a enfermeira e leva na casa dele. E nós temos que ficar mendigando um remédio lá no posto, que é um direito nosso. Certo? Então eu acho que nós temos direito de receber o remédio. O médico diagnosticar se está fazendo efeito ou não está. Como é que eu posso criminar o médico que o remédio está fazendo efeito se eu não estou tomando o remédio que ele receita? E vocês não põem nessa, que é um direito nosso. Porque eu tenho que falar isso. Vê a cabeça da minha sobrinha, senhor prefeito. Deixa eu só, fez a pergunta para eu responder. O problema é seu? O problema é meu porque eu preciso responder para ela, porque ela não tem condições. Ela não tem parente dela só eu. Então o remédio não é para você, não, é para ela. Eu estou falando por causa dela. Ela precisa do remédio. Vê a cabeça dela, como é que está. Há quanto tempo a sua sobrinha mora aqui? Mais de 17 anos, 4 meses para cima. Essa é uma colocação que eu queria também que fizesse. Então agora a diretora vai ter respondido. Sim. Só deixa eu lembrar outra coisa também, Toninho. Acho que o senhor está enganado, que eu mando levar remédio da minha casa, que não é verdade. Se você está falando isso, o senhor recebe 30 comprimidos por mês, e nós não recebemos. O seu problema é de vista. Não, você falou que na minha casa leva. Quem que leva remédio na minha casa? O senhor pode pedir, o senhor é o prefeito, o senhor é o dono da casa. Pô, por favor, me traz o remédio aí. Mas eu não pedi? O senhor é o dono da casa, o senhor não pediu, você pode pedir, o senhor é a autoridade. Ah, bom, então certo, então bom. Ué, se o senhor não entende a conversa, eu entendo, eu não falo. Eu peço desculpas, mas eu estou com a voz um pouco ruim. Primeiro, senhor Antônio, eu falei que o médico receitou cocaína. O senhor entendeu errado. Isso daqui é uma codeína. Isso é codeína, uma sim. Cocaína. É derivado, sim. A senhora não o senhor vai isso. deixar eu falar, por favor? Isso é uma codeína, sim. É derivado, sim, da coca, da base que é feita. Eu não falei que é uma cocaína. É uma droga derivada. A codeína, ela tem os princípios de alívio da dor e ela é, sim, derivada da coca, tá, gente? Eu não falei que é uma cocaína, pelo amor de Deus, o médico nem pode prescrever isso. O que nós tentamos fazer, isso dos 12 comprimidos e das outras situações, foi um planejamento. Porque nós fizemos um diagnóstico, através das agências públicas, que a maioria dos senhores acompanha, e nós começamos a perceber que a gente tinha um alto índice de medicamentos entregues. Então a gente queria saber se as pessoas realmente estavam tomando esse remédio. Não que a gente confie das pessoas, pelo contrário. Eu sei que muitos pacientes usufruem só do posto de saúde e utilizam os medicamentos do posto de saúde. Então foi feito um diagnóstico dos medicamentos. Tilex foi um medicamento que nós vimos que estava saindo com uma disponibilidade muito alta. E nós assustamos, porque o Tilex é um medicamento bom, sim, para dor, porém ele tem efeitos sistêmicos muito fortes. Então nós sentamos, conversamos com os médicos, falando assim, olha, está acontecendo alguma coisa, porque daqui a pouco a gente não vai estar mais cuidando da saúde, pelo contrário, as pessoas vão ficar doentes por conta dos efeitos sistêmicos dos remédios. Então nós fizemos um planejamento e nós resolvemos, fizemos um protocolo junto, claro, eu realmente não sou médica, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho conhecimento sim de remédio, porque eu tive isso na faculdade, estudei sim remédios,
estudo até hoje, porque eu acho que a gente tem que estudar. E os medicamentos, eles foram feitos alguns, vamos dizer assim, protocolos. Por quê? Porque a gente também quer cuidar da saúde da pessoa. Não adianta só a dona Sônia ir lá e eu simplesmente fornecer o remédio para ela. Eu tenho que dar o cuidado. Essa é a minha função. Eu digo minha função em relação ao centro de saúde, tá? Eu coloco todos os funcionários junto comigo. Não adianta assim, é a mesma coisa, vou dar um exemplo de cesta básica. É a mesma coisa eu ficar dando cesta básica a vida inteira e não ensinar a pessoa a buscar o pão para pegar a cesta básica. Porque também a gente tem que dar a cesta básica até ela se restabelecer, mas também tem que ensinar ela como ir buscar a cesta básica. E dentro da saúde é a mesma coisa. Então a dona Sônia, ela está aqui realmente, eu tenho atendimento dela aqui desde julho de 2014. Todos os meses ela pega medicamento no posto, eu trouxe aqui as planilhas dos medicamentos que são ofertados no posto. Em relação à codeína, quando a gente disponibiliza 12 comprimidos, eu trouxe o livro de psicotrópico, nós damos baixa em 12 comprimidos, e não em 60. A gente não tem intenção nenhuma de encobertar, nada disso. É dado baixa em 12 comprimidos. Foi feito isso, por quê? Porque a consulta da dona Sônia ela foi antecipada, estava agendada para o dia 3 de novembro, foi antecipada para o dia 29, se eu não me erro em datas. Foi agendado um neuro, se eu não me engano, para o dia 10. Isso, e os exames. Por quê? Porque o Tilex não é um medicamento geralmente utilizado no caso da patologia da dona Sônia. E aí nós vimos que ela vinha vindo várias vezes ao posto, nós ficamos realmente preocupados com a saúde dela. Poxa, o Tilex é forte, a gente está vendo que ela está tomando contínuo. Vamos ver o que dá para a gente fazer para não piorar a situação. E tem um outro agravante, o Tilex também tem paracetamol. O paracetamol é um medicamento que afeta diretamente o fígado. E a dona Sônia também tinha, pode ver pelas planilhas, ela já tinha retirado o paracetamol. O risco de dar uma intoxicação por paracetamol é muito alta também. Então, assim, na verdade, a nossa intenção, senhor presidente, era em fazer um cuidado, entendeu? Não simplesmente em disponibilizar o medicamento ou não disponibilizar. A dona Sônia foi atendida, sim. Ela já até voltou a buscar novamente o medicamento, dia 31. Só que eu não recebi o remédio. A receita está aí, me falaram que não poderiam fornecer. Desculpa. Realmente, eu fui buscar a receita, falaram que não poderiam fornecer, queria ser dado paracetamol. Tá certo, eu tenho problema na cabeça, levei uma baita de uma marretada, isso foi meu finado pai que me contou. Se alguém quiser ver, tá aqui, ó, isso daqui é a pele da minha perna. Não tenho vergonha de mostrar pra ninguém, tenho muito orgulho disso daqui. O filho da puta que fez isso daqui comigo, perdoem, deve estar pior do que eu, tá? Agora, o negócio é o seguinte, se eu estou tomando codeína, que eu já li a bula de trás para diante, que eu sou burra, não fui formada em faculdade, tenho até o 3º colegial, sei ler e escrever, graças a Deus. Só que eu não li nada sobre Tilex. Se eu tomo codeína, que é para a cabeça, eu não tomo paracetamol. Porque o paracetamol foi dado para mim pelo problema da coluna. Só que, já que tem paracetamol na codeína, então eu não preciso. Que eu não estava tomando paracetamol, porque ele já estava fazendo efeito para minha dor de cabeça, que é muito forte, que falta 3 dedos de osso aqui. É muito forte. Então, quer dizer, não tomo codeína, que não tem nada a ver com o Tilex, que eu, a não ser que eu seja cega, além de tudo, perdoem. Então, se eu tomo um remédio, eu não tomo outro. Como eu parei de tomar codeína, eu estou tomando paracetamol. Só que, infelizmente, eu não aguento, eu não suporto a dor de cabeça. Eu falo besteira, eu já não sei fazer mais nada. Não posso andar sozinha na rua. Eu brigo com criança, com cachorro, com meu tio, com todo mundo. Já briguei com o Davi. O Tilex, dona Sônia, ele é junto com o paracetamol. Tem sim só a codeína fora e tem o Tilex, que é uma junção da codeína mais o paracetamol. A senhora pegou os medicamentos no dia 31, se eu não me engano. Posso falar? E a consulta foi dia 10. Eu acho que tem que ver,
negócio do medicamento é o médico, não é a senhora é a diretora. O médico tem que ver isso daí. O que ela pode tomar, o que ela não pode, não a senhora. A senhora vai falar mais de E o que o neurologista falou? Hã? O neurologista. Mandou passar pelo Dr. Renato hoje e ir para o Unesp. Então, a senhora está mal informada, passa os remédios para eles tomarem, o médico vai diagnosticar e mandar quando ele precisa, porque a senhora é uma diretora de saúde, não é médica. Mas a consultora tem consulta agendada com o Dr. A senhora Renato não hoje? pode extrapolar o médico. Tem, eu já me di mesmo. Eu não quero contestar o médico, seu Antônio. Pelo contrário, tudo que foi feito, nós conversamos junto com o médico. Agora, o médico colocou na receita Sedor. Sedor não é uso contínuo. Entendeu? É essa a situação. Mas se o senhor fez a avaliação do neurologista, que nem eu tinha já orientado a dona Sônia e o seu Antônio, que após a avaliação do neurologista, que era para procurar novamente o centro de saúde. Entendeu? Porque nós realmente ficamos preocupados com o cuidado, não só com a disponibilização do medicamento. Porque dar remédio é fácil. Agora, cuidar é difícil. Meio-dia eu tenho médico. Eu vou levar para a senhora o resultado para o médico. Se o senhor quiser, o senhor pode levar para o médico. O senhor pode levar para o médico, mas se o senhor quiser levar para mim também, eu vou dar andamento do mesmo jeito. Eu não posso prescrever o medicamento, mas eu posso solicitar que o médico veja. Tem que ser o médico que vai ver medicina, para onde tem que ir. A senhora é diretora, não é médica. Já isso já tem entendido. E foi buscar um medicamento, que foi fornecido 12, havia disponibilidade maior? Sim, havia. Mas como eu já disse, nós estamos pensando no cuidado das pessoas. E não simplesmente dar um remédio. Ilustre diretor, com licença. Como eu tinha dito inicialmente, eu tinha sido procurado pelos senhores e acompanhei eles até o posto de saúde, onde a nobre diretora me deu um chá de cadeiras de 1 hora, que eu tive que esperar junto com eles, e a senhora que sentia muita dor de cabeça. Eu apenas fui para me informar o que realmente estava acontecendo, porque eu não estava a par. E fui informado pela nobre diretora de que não seria cedido o remédio por causa de um protocolo que vocês criaram dentro do posto de saúde. Agora eu gostaria de saber da nobre diretora, baseado em que lei vocês criaram esse protocolo? Então, Davi, na verdade, os protocolos são clínicos, né? São criados pela equipe clínica, né? O que nós fizemos? Para evitar o desperdício e o mau uso dos medicamentos, nós entregamos a cada 30 dias os medicamentos e as pessoas vão pegando o remédio por isso, os protocolos por isso. Tá? Esses protocolos não têm lei, são protocolos clínicos baseados na clínica e nos medicamentos, entendeu? Na verdade, o Tilex, dentro do Sistema Único de Saúde, ele geralmente é fornecido pelo SUS apenas para paciente com câncer. Né? Mas a gente atende a população, em geral, a dona Sônia não é a única que toma Tilex, tem mais pacientes que tomam Tilex, entendeu? Até conversei com a farmacêutica a respeito do uso, conversei com o Dr. José Renato a respeito do uso, entendeu? Porque a gente realmente ficou preocupado, porque o Tilex ele tem efeitos realmente sistêmicos grandes. Eu sei, não estou contestando a conduta médica, entendeu? Conversei com o Dr. José Renato, nem questionando a dor da dona Sônia, pelo amor de Deus, não é esse o nosso objetivo. E nesse protocolo, vocês determinam a entrega fracionada de remédios? Não, fracionada não. Eu entrego, eu não posso fracionada para mim cortar a cartela. Cortar a cartela não. A gente entrega alguns medicamentos, os contínuos a gente entrega por mês. Perdão. 30 dias. Na receita vem escrito... Na receita vem escrito 60 comprimidos. Sempre me é entregue uma caixinha com 12. É por isso que eu volto toda semana no posto pedindo mais. Porque lá está escrito Sedor, não está escrito Mas você acha que... Eu acho graça ir no posto toda vez se eu humilhar de esperar 1h30 a não sei quem lá, a loirinha, que eu não lembro o nome dela. É gostoso ir no posto, ser deixado de assistir televisão, que eu virei criança, adoro desenho. É gostoso ser humilhada toda vez, a mesma ladainha. Não, porque isso, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo outro.
Meu pai. Na senhora, no dia que a senhora foi lá, eu estava junto com a Elisete, que foi quem orientou a senhora, que assim que a senhora tivesse os resultados do exame, que era para a senhora retornar ao posto de saúde, porque a senhora tinha uma consulta com um especialista a respeito dos problemas da senhora. Quer dizer, até eu conseguir isso daí, se eu sentir dor, eu posso morrer até eu conseguir uma coisa, sendo que eu tenho a receita do médico para salvar minha vida. Agora tem que esperar. O exame você não vai remédio. Onde é que está? Foi 60 por mês, a senhora deu 12, onde foi o resto do remédio? Que a senhora reteu a receita. Onde é que foi o resto do remédio? A receita precisa ficar retida realmente, mas os outros medicamentos, os outros comprimidos dos restantes dos 12 não foram disponibilizados para ninguém. É 12 comprimidos a 12 comprimidos. Não, o problema é o tal do Tilex, da tal da proteína, que está escrito 60 comprimidos. Isso dá por mês inteiro, seria 2 por dia, se eu não estou mal de matemática. Se for 8 horas como eu tenho receita, teria que ser 90, é por causa da minha dor na cabeça. Não poderia o resto do remédio, a receita que a senhora reteu. Não foi disponibilizado, seu Antônio. Seu Antônio, a conta está aqui, seu Antônio, não foi disponibilizado. Nobre diretora, o protocolo segue alguma norma do Ministério da Saúde? Não, segue protocolos clínicos, Davi. Dentro da equipe médica, equipe clínica, a gente pode abordar critérios para disponibilizações. Entendeu? Os protocolos que eu utilizo para disponibilização de remédio é a Lei 8.080, 8.142, o Decreto 7.508 e o Pacto pela Saúde. Tá? E a RENAME, que é uma publicação nacional do Ministério da Saúde, que coloca os medicamentos que podem ser utilizados. E foram constatados vários casos ocorridos, de acordo com os casos da dona Sônia e seu Antônio, e a diretora vai tomar alguma providência em relação a isso? Como assim? Não entendi seu questionamento. Essa questão do remédio. A pessoa sai com uma receita que o médico passa para ela usar 60 comprimidos, e ela passa pelo posto de saúde e pega 30, 60. Eu tenho várias receitas na minha sala que as pessoas não conseguem pegar tudo. E detalhe, segundo algumas pessoas, quando elas voltam, elas não podem pegar mais o remédio que faltou na receita. Eles precisam passar de novo no atendimento. Olha, Davi, a minha orientação é a seguinte, tanto para a farmacêutica quanto para atendente de farmácia. Claro que eu não decido sozinho, isso é um trabalho em equipe, tá? Então, uma decisão minha, uma decisão em conjunto. Os medicamentos de uso contínuo, que não foram disponibilizados, por exemplo, 15 comprimidos, e vai voltar a buscar mais os 15 comprimidos, as próprias enfermeiras estão disponibilizando a receita. Tá? Não precisa de outra receita, nem nada disso. Os medicamentos controlados, isso tem até uma legislação, o CRF, eu preciso reter a receita. Mas mesmo assim são dados baixo em 12 comprimidos. Mas eu tenho certeza que ninguém nunca negou para fazer uma troca de receita no centro de saúde. Nem as enfermeiras, tanto quanto o doutor Zé Renato. Pelo menos até onde eu sei, sempre que é preciso disponibilizar a troca de receita. Quando a enfermeira não pode fazer a troca, porque tem alguns medicamentos que ela não pode trocar, o doutor Zé Renato ou a doutora Ânia, ela faz a troca. E sobre o caso de outras pessoas, de outros municípios que retiram medicamento de forma gratuita em Pratânia, existe algum levantamento a respeito disso? Já foi feito um levantamento, sim, e também já foi tomado providências, porque o que a gente vem percebendo? As pessoas, como aqui o acesso era, até para médico, era mais fácil, então nós também estamos fazendo um levantamento junto aos agentes de saúde. Então, a hora que a pessoa chega, a orientação que a recepção tem é de perguntar. Olha, mas tem alguns que a gente sabe que não mora, tem alguns que a gente não conhece, né? Mas, olha, o seu cadastro não está nos agentes de saúde, então a gente também cortou em relação a isso. Isso já foi faz um mês, mais ou menos, que eu não tive mais reclamações em relação a isso. E qual é o critério para a distribuição gratuita de medicamentos no posto de saúde? E é feita uma triagem pela assistência social? Quem são os servidores responsáveis por esse atendimento?
Eu não posso fazer triagem, Davi, porque pela lei, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Claro que tem alguns critérios que dentro do decreto ele coloca, que é estar inserido no programa do SUS, ter uma receita do SUS e estar dentro da RENAME, que é a lista do Ministério. Então, assim, critério social ninguém passa. Todo mundo que solicita o medicamento, salvo quando eu não tenho lá para fornecer, que acontece, alguns medicamentos da Unesp a gente não tem para fornecer, a gente é colocado no processo de pregão para a gente fazer o fornecimento. Mas não tem critério socioeconômico, não. Isso não é feito. Em relação ao caso do seu Antônio com a dona Sônia, então a nova diretora concorda que há alguma falta de comunicação interna no posto de saúde em relação aos remédios que são fornecidos? Porque se o médico fornece um remédio e assim que a pessoa vai buscar, é contestado o remédio que o médico deu? Na verdade é assim, Davi, não é que a gente conteste o que o médico deu. Eu conversei inclusive com o Dr. Zé Renato a respeito da quantidade. O que ele me coloca é que às vezes ele coloca essa quantidade mais alta, às vezes nem para 1 mês, para 2 meses, para facilitar algumas pessoas que compram os medicamentos. Então ele falou para mim, olha, eu não sei quem compra e quem vai pedir na assistência. Então às vezes eu coloco uma quantidade maior para a pessoa não ter que voltar e eu não precisar trocar a receita. Então eu também fui orientado para ele passar a quantidade certa para o período, para acontecer uma reavaliação e assim por diante. Dentro dos critérios. Bom dia a todos. Bom dia. Chamei, ouvindo suas palavras, aí me despertou uma dúvida, porque você acabou de dizer que isso é um protocolo criado pela parte interna do posto, clinicamente. E aí vocês que criam isso divergem a atitude do médico com a atitude da entrega do remédio. E agora você tocou um ponto aí que eu só estava esperando você citar mesmo. Que você se preocupa com a saúde das pessoas. Mas se o médico receita 60 comprimidos, você diz que se preocupa para reduzir a entrega do medicamento. Mas na verdade as pessoas que têm condições de comprar, que compram, então elas podem se prejudicar, porque o médico receitou. É isso que eu não entendo. Então você se preocupa com as pessoas que pegam o medicamento no posto. Então, Agora, aqueles que compram vai tomar indevidamente então, o medicamento pela sua teoria. Então, Osmi, na verdade, não é que eu não me preocupo com as pessoas que não pegam no posto. Eu acredito que a maioria da população pega o remédio no posto até pelo alto número de medicamentos que eles disponibilizam. A nossa orientação, inclusive isso em conversa com o médico, com o farmacêutico, com a enfermeira, que nós somos uma equipe, é que a gente tem que fazer um cuidado com essa pessoa. Entendeu? Não é simplesmente fornecer um medicamento, sim dar um cuidado contínuo e controlado. Certo? Concordo que a pessoa que vai para ela pode comprar os 60 comprimidos. Entendeu? Do medicamento e pode tomar, como pode não tomar. No caso da receita da dona Sônia, o medicamento estava escrito Sedor, de 8 em 8 horas. Se ela fosse tomar um medicamento de 8 em 8 horas, ela precisaria de 90 comprimidos, não de 60. Né? Então, também tem algumas situações. Por isso que eu também conversei com o Dr. Zé Renato no dia do fato, ele estava de férias. Assim que ele voltou de férias, coloquei para ele, falei, doutor, aconteceu esse incidente, eu acho que a gente está precisando realmente dar uma direcionada nas situações. Então, se o senhor quer que ela tome de 8 em 8 horas, o senhor coloca com cuidado contínuo. Né? Remédio de pressão, remédio de diabetes, todo mundo é atendido. Pelo contrário, tem medicamentos que a gente tem aqui, que até tem na farmácia popular, e as pessoas preferem ainda pegar no posto de saúde, que isso é muito comum. Entendeu? Então, assim, eu entendo a sua colocação, mas é uma coisa que nós estamos conversando. Tá? Essa questão do cuidado, quando eu entrei aqui, não era muito falado. Entendeu? Cada um trabalhava no seu quadrado. E o que eu peço para a minha equipe é que eles se interem e façam uma atividade multidisciplinar. E não só o médico atende, não só a enfermeira atende, não só o fisioterapeuta atende.
eles têm que se conversar. Né? Então, assim, tem os grupos que os agentes fazem, que eles também têm que estar introduzidos. Por quê? Porque, até pelo grupo, eu vou citar um exemplo, o grupo dos agentes de saúde, a gente tem relatos de diversos pacientes que diminuíram o uso de medicamento por conta da atividade física. Então, esse é o cuidado que eu bato na tecla para que eles façam. Entendeu? Claro que eu não tenho governabilidade quem pega a receita e vai na farmácia. Aí é a critério do médico, realmente. Eu sou Antônio falou, eu não sou médico. Entendeu? Tem algumas coisas que eu tenho conhecimento que eu vou perguntar o que ele é a opinião do médico, mas a opinião do médico é soberana. Então, mas, na verdade, Jamile, o erro não deixa de ser de vocês. Por falta de conversa, falta de comunicação, falta de administração, porque, então, se um paciente vier a ter problema por excesso de medicamento, é culpa do médico. Agora, se for por falta de medicamento, aí a culpa é de vocês que não forneceu. Então, seria isso. Então, está divergindo. Porque o médico acha que tem que tomar uma quantidade e vocês acham que não, porque tem um tipo de medicamento, tem outro. Então, isso você não está entendendo. Eu acho que ali vocês deveriam ter, então, uma reunião, isso aqui é um modo de pensar, vocês, enfermeira, médico, e chegar num acordo e ter um bom senso com a população. Para a população não ficar nesse jogo de empurra. O médico escreveu isso, mas elas entregam isso. Porque, na verdade, o que nós queremos? Nós queremos tirar o sofrimento da população. Se não está voltando todo dia no posto, ou toda semana, se tiver uma maneira de resolver, para 30 dias, e tem disponibilidade, como você disse que tem, então entrega para 30. Agora, se é 60 comprimidos, você mesmo disse que entrega 12, mas tem que reter a receita? Mas como que ela vai buscar o restante depois? Se ela precisar tomar, sendo que ela não tem receita? É disponibilizado pelo médico da receita. Mas aí ela vai ter que passar pelo médico. Olha o transtorno. Não passa pelo médico. Como tem pontuado, as enfermeiras mesmo fazem uma revalidação da receita e o médico assina. Por quê? Por lei, a farmácia tem que, remédio controlado, a farmácia tem que reter a primeira via da receita. Isso não é eu que coloquei ou não. Isso tem que acontecer. É que nem eu falei, até trouxe o livro de psicotrópico, quando é entregado 12, é dado baixa em 12 comprimidos. Ninguém usa os outros restantes comprimidos para dar para ninguém, nem para usar para nada. Tá? Concordo que o médico, ele também tem que falar a mesma língua que a gente, concordo plenamente. Foi conversado tanto com o Dr. Zé Renato quanto com a doutora Arônia, e especialmente em relação a isso, não a esse caso isolado, mas a outros casos também, outras coisas do dia a dia, e eu coloquei para ele o seguinte: doutor, eu não quero interferir na conduta do senhor, porque esse não é o meu objetivo, né? Mas se a gente puder fazer um cuidado melhor para esse paciente, eu prefiro. Então, assim, desde quando nós entramos, nós estamos implantando essa questão do cuidado continuado, entendeu? A pessoa vai no posto a cada 15 dias, uma pessoa que toma um medicamento controlado não é ruim. Porque a enfermeira, querendo ou não, por mais que não faça uma consulta, está vendo se ela está se adaptando ao remédio, se ela não está. Se for um remédio de pressão, ele pode ter oscilação de pressão durante esse período de adaptação. Pode ser que o remédio não esteja fazendo efeito desejado. Então, você tem que ter outras condutas que ela vai avisar o médico. Especialmente no caso da dona Sônia, que ela estava fazendo um uso do medicamento. Nós conseguimos a vaga para ela no neuro, os exames, e a orientação foi que ela passasse no especialista e visse se não tem um outro medicamento com reações sistêmicas menores que seja específico para o caso dela. Mas isso é orientação ou isso é um encaminhamento médico? O médico fez o encaminhamento. O médico fez o encaminhamento. E aí, como já estava próxima a consulta, né, dia 10, então nós orientamos que ela ia passar no Dr. Zé Renato dia 29, se não me engano, e no dia 10 ela já tinha consulta do neuro. Então nós orientamos que ela repassasse para o médico, conversasse com o médico novamente, visse realmente a necessidade, porque realmente nós estamos preocupados exclusivamente por causa da dona Sônia. Porque nós percebemos que ela vinha toda semana procurar o Tilex. E toda semana procurar o Tilex. Falei, poxa, tem alguma coisa não errada com ela, pelo amor de Deus. Posso só terminar, seu Antônio, rapidinho? Não alguma coisa errada, mas olha, ela realmente tem uma dor, a gente tem que ver, porque além do Tilex foi disponibilizado 60 comprimidos de paracetamol. Então assim, a gente sabe que ela não vai usar o medicamento indevidamente, que ela realmente tem dor.
Então a gente queria que ela tivesse uma atenção especializada, exclusivo do neuro, porque o caso dela é um caso de neuro, para que ela tenha um tratamento contínuo. Foi esse o nosso foco de orientação. Não, porque eu tive em São Manuel, morei um ano lá, quando conheci esse negócio de faltar o remédio, olha, nós não temos todo o remédio. O senhor vai levar 10 comprimidos, tal dia você busca mais 10. Anotado na receita. Se é 60, 80, a senhora não tem que fazer isso daí. Olha, a senhora esse aqui, se deu esse, a senhora anota. É que o nosso fica no sistema, né? São Manuel faz isso, eu não sei se agora faz, mas fazia. Eu não tenho conhecimento. É que como a gente dá baixa no sistema e no livro, entendeu? Então fica gravado no sistema. Por isso que a gente não anota na receita. Porque esse é o caso que veio em pauta, porque foi acontecido com eles. Mas como o presidente já disse, tem várias outras pessoas que nos procuraram que estão tendo o mesmo problema. Então a gente gostaria que isso fosse resolvido de alguma maneira, para não trazer transtorno para eles e poder estar cuidando da saúde realmente. Ou diminuir, se o médico achar que deve diminuir, beleza, a gente não está aqui para questionar o que deve ser feito. A gente só está questionando a falta de entendimento que o povo está tendo. Pô, o médico disse que eu preciso tomar 60 comprimidos, eles me dão 12, e agora? Eu vou melhorar, eu vou ficar bem? Então é isso que a gente quer. A gente quer o melhor para a população. Então a gente só posso fazer a pergunta? Sônia, porque o Toninho me passou que você faz 4 meses que você está em Pratânia. Por que é que você veio procurar a saúde de Pratânia quando morava em Bauru toda a vida? Eu não vim procurar saúde de Pratânia, saúde de Não posso passar a palavra Pratânia. para ela, porque ela não vai saber explicar. Posso passar a palavra para mim? Pode passar? O senhor pode passar para mim? Pode responder. Ela é órfã de pai e mãe. Tem um irmão que cuida da vida dela. No caso dela, eu que estou cuidando. Então eu moro aqui, ela mora lá. Nós não temos condições de ir para lá. Então, como é sistema único de saúde, eu acho que pode ser feito por Pratânia. Não estou dizendo que ela encaminhou para fazer um neurologista, para fazer outros exames. O que está acontecendo aqui é a falta do remédio, que ela precisa tomar o remédio até vir os exames. Isso que nós estamos questionando. Porque ela está aqui, porque eu que estou cuidando dela. Não, porque Inclusive, você pegar os cálculos, deixa no CRAS. eu concluir aqui para você. Eu fiz pelo levantamento da saúde, foi feito no quadrimestre 18.178 atendimentos no posto de saúde. Dividindo isso pelo quadrimestre, 4 meses, foram 4.544 atendimentos mês no posto. Se você fizer isso, pelos cálculos, a Pratânia, que tem 4.912 habitantes, nós estamos atendendo toda a população de Pratânia está doente. Esse é um questionamento que a gente faz, inclusive estou cobrando do setor de saúde, porque nós não conseguimos abaixar de 26%, 27% ao mês, né, o custo com a saúde, quando a obrigação nossa é 15%. Mas, em momento algum, cortamos alguma coisa e continuamos atendendo, inclusive aumentamos o quadro médico. Não, deixa eu então só terminar. Então, quando eu olho assim, eu falo, realmente é esses casos que acontecem. Eu tenho mais casos já comprovados de pessoas que me falaram, encontrei na rua, você está bem? Pô, você está subido há tanto tempo, onde é que você anda? Eu moro em tal cidade. Só que eu vim para cá para me tratar aqui porque vocês atendem bem. Lá na minha cidade eu não tenho isso. Então, o que acontece? De algum lugar está saindo esse dinheiro. E está saindo, então, querendo o caso de um remédio que faltou, aí não sei que ela me explicou, porque nós temos um pregão, e eu faço questão do pregão, porque vocês sabem que tanto os dois ex-prefeitos estão condenados por não fazerem isso, por não ter feito isso, né? Então eu quero fazer a coisa correta. Então, também eu faço um pregão, o pregão eu faço para o ano inteiro, mas eu não vou comprar remédio para o ano inteiro, que é impossível quem tem esse dinheiro para comprar tudo. Então a gente pede de 2 em 2 meses, 3. Teve um caso aí, que até eu questionei a minha diretora de saúde, que eu fui cobrado na rua que faltou tal remédio. Qual a explicação que ela me deu? Atraso na entrega, porque às vezes a entrega de Pratânia são R$2.000. A de Tatuí é 30 mil, Avaré é 50 mil, eles vão entregar lá e deixam nós por último. Entendeu? Então acontece isso.
Então se existe uma pessoa que se preocupa em termos de saúde, e vocês podem ver, se vocês olharem tudo que é tipo de atendimentos médicos que nós estamos tendo, estamos preocupados. Agora, uma ou outra coisa pontual acontece, mas não quer dizer com isso que a saúde de Pratânia está um caos. Não está. Está melhor, inclusive, que todos os municípios da região, ou melhor, é o de Pratânia. Isso eu fico tranquilo, que você acabou de falar que em São Manuel te davam em 10 em 10, por quê? É isso. Então, a saúde é um caos no Brasil. Mas é um caos. Por que não faz aqui a mesma coisa? Fala, olha, vamos fazer assim, então nós não temos tudo agora, pode financeira, só vai dar tanto, pode chegar lá, não vai tanto. Na verdade, seu Antônio, nós fazemos pedidos bimestrais, né, cada 2 meses. Sou eu que controlo os pedidos, né, preferencialmente para deixar a farmácia básica bem atendida, não que a especializada não tenha importância, mas a básica. E quando a gente não tem disponibilidade de comprar, a gente inclusive orienta que procure o Ministério Público, porque tem alguns medicamentos que eu não tenho autonomia para comprar, né, que não tem regulamentação, que a Unesp às vezes prescreve, eu não tenho autonomia para fazer a compra. Nós estamos orientando para que venha procurar o órgão público, porque assim com o respaldo do órgão público eu posso fazer a compra sem problemas. Porque a gente quer atender a população, sim, entendeu? Cada pedido feito... Deixa eu só colocar, essa terminação foi minha. Se você quer um remédio que não foi feito o pregão, a gente orienta a pessoa, vai até o Ministério Público, pede para o Ministério Público que o posto de saúde negou, aí ele dá uma determinação, inclusive tem uma para cumprir essa semana. Se o tribunal me pegar amanhã, escuta, você comprou esse remédio sem ter feito pregão, sem licitação. Comprei porque o Ministério Público me obrigou a comprar. Entendeu? Então eu tenho a defesa. Senão não tenho a defesa, porque todo mundo sabe que se você não fizer a licitação, o tribunal não entende assim. Ele não entende que foi uma emergência, foi alguma coisa. Outro caso, que esse dia eu falei para Jamil, ele não tem como colocar um papel lá no posto, aqueles remédios que o pessoal precisa, que é contínuo, aquele diabetes, pressão, coisa e tal, porque a prefeitura, esse remédio é gratuito. Se for na farmácia do Paulo, também é gratuito. Aí o Paulo até pediu, o prefeito sentou comigo, não tem como se mandar todo esse povo, porque ele ganha uma porcentagem em cima disso. A prefeitura não ganha. Então, às vezes, que nem no caso que teve sexta-feira, você vê que a nossa enfermeira, que estava lá, trabalhou 4 meses, pediu a conta. Por que ela pediu a conta? A farmacêutica. Ela falou, é impossível, eu atendi na quinta, na sexta-feira, semana passada, das 7 horas da manhã até meio-dia, 105 receitas. É humanamente impossível, ela tem que estar abaixo, tem que fazer, entendeu? Pedi para que ela ficasse, que eu vou colocar, que na volta da Taine, que está em gestão, ela está afastada por gravidez gestante, mas ela vai voltar. Eu falei, vamos trabalhar as duas. Ela falou, não dá, é demais, eu nunca vi uma coisa igual que está acontecendo aqui. O Vanini, que é a empresa que nos fornece os médicos, ele chegou e foi taxativo. Prefeito, ou vocês vão ver o que está acontecendo aqui, porque eu tenho a minha empresa, tem contrato com várias cidades da região. E o que acontece em Pratânia não acontece nos outros municípios. Vocês viram aqui, nós estamos atendendo mais de 100 pessoas por dia, uma cidade que nem Pratânia. Então, são coisas assim que a gente está estudando, tá vendo? Em momento algum, se negando a fazer nada, querendo trabalhar, que é o objetivo, atender bem a saúde. Agora, vai ter uma outra falha? Vai ter. Você vai ter em todos os setores, vai ter no teu mercado, vai ter no jurídico, sempre tem alguma coisa que você pode errar, mas que a saúde de Pratânia está bem à frente, isso eu posso afirmar, com certeza. Em média, são atendidos no centro de saúde, fora a farmácia, só atendimento médico, um dia que tem os 4 médicos, cerca de 200 pessoas. Então, assim, a agenda sempre tem atendimento, não é porque a saúde no Brasil é um caos, sim, hoje falta recurso estadual, falta recurso do Ministério, eles acabam jogando um arco muito grande em cima das prefeituras, que às vezes tem um limite financeiro até baixo para manter a saúde, porém, perante os outros municípios da nossa região, isso pode procurar, os mais próximos, a gente tem contato, as pessoas realmente vêm procurar a gente. Eu tive um paciente que veio do Paraná aqui para fazer atendimento.
que fala, olha, eu vim, aí acaba contando, né? Você vai conversando, eu vim porque aqui eu consigo consulta. Hoje, graças a Deus, nós temos uma consulta com cardio, em 2 dias eu consigo uma consulta com cardio. Nós conseguimos consultas com otorrino que estava parado há mais de 5 anos. Foram mais de 30 vagas que nós conseguimos com otorrino em Bauru. Então, assim, claro, a Unesp fechou muita porta. É uma grande briga nossa, gestor, em relação ao HC, porque eles limitam a quantidade de vagas para a gente. Você pegar a nossa planilha do HC, você chora. Endócrino faz mais de ano que eu não tenho vaga. Então, assim, a minha postura enquanto gestora é buscar atendimento, nem se for, que nem eu falo para a Elaine na ambulância, Elaine, nem se for para nós mandar para outro estado, mas se a gente conseguir vaga, vamos mandar. Né? Então, assim, nós diminuímos a lista de espera de consultas, de especialidades. Os medicamentos, nós não paramos de atender, pelo contrário, a nossa lista municipal é muito grande de medicamento. Eu te falo porque eu não moro no município, eu moro em outro município. E você vai pedir um omeprazol em outro município, é uma burocracia tremenda para você pegar. Né? Então, assim, só citando exemplos mesmo. O nosso objetivo aqui, o nosso comprometimento é sim atendimento. Nobre diretora, voltando no assunto das receitas, a senhora não acha que é meio grave reter as receitas no posto de saúde? Porque, como a gente tem visto aí, acontece do posto de saúde estar fechado num feriado, acontece de estar fechado no final de semana, a pessoa precisa do remédio. Como ela vai comprar o remédio se ela não tem a receita? Então, em relação à receita, Davi, eu até conversei já com o médico, tanto com a Ania quanto com o Zé Renato, para eles prescreverem uma quantidade na receita. Porque o que acontece? Reter receita, se for na farmácia aqui, eles também vão reter. Porque isso precisa, a receita controlada tem que ser retida. A receita comum não. Né? Inclusive são segundas vias, a gente fica com a cópia. Né? Então, essa não tem problema. Mas as controladas eu não tenho como não reter. Entendeu? Eu sou obrigada a reter. Desde que entregue a quantia certa de remédio. Por isso que nós conversamos com o médico para que ele faça e entregue perante o protocolo que ele mesmo participou com a gente. Entendeu? Então você concorda que está acontecendo algo ali que não está entrando no doutor Renato voltou dia 29 de outubro. No dia 29 mesmo, nós conversamos com ele e eu conversei com ele, doutor, se o senhor colocar cedor, prescreva para uma semana e peça para a pessoa vir para o senhor reavaliar. Porque se ela não melhorou a dor em uma semana, tem alguma coisa errada, ela precisa ser reavaliada. Então, foi isso que eu conversei com o doutor Zé Renato e eu acredito que desse dia em diante ele concordou com a nossa colocação, com nossos protocolos e tudo mais, porque ele também participou disso. Entendeu? Não foi feito da minha cabeça, da cabeça da enfermeira, da farmacêutica. Embora a farmacêutica dentro do município, ela tem autonomia dentro da categoria dela para colocar alguns protocolos, entendeu? Mas não foi conversado com ele participou de todos os protocolos. Sim. Nada que a gente faz é feito. Inclusive, às vezes vem medicamento que a gente não tem, a gente sabe que a pessoa está precisando. A gente vai conversar com ele, doutor, qual que é a possibilidade? Eu não tenho isso hoje, porque na prefeitura a gente depende de pregão, depende de licitação. Então, eu não tenho. A saúde é para hoje, entendeu? A saúde não é para amanhã. Então, é uma coisa que eu costumo fazer. Doutor, qual que é a disponibilidade? Hoje eu não tenho esse, eu não consigo para hoje. E ele sempre muito prontamente nos ajuda e fala, não, vamos, usa esse, não tem problema. Aí você coloca para licitar, assim que chegar o outro a gente troca, o efeito é semelhante, não vai ter problema. Tem uns que ele fala, não, tem que ser esse. Aí a gente tem que se virar para conseguir. Tá? Agora eu queria, a professora perguntou por que ela se tratar aqui, ela sempre se tratou na Unesp. Como ela é de Bauru, ela veio para cá, então pediram daqui do posto para encaminhar daqui, fica mais fácil para nós locomover ela daqui. Não, isso é outra coisa que mudou. Hoje, se você vê lá na Unesp, é assim, a Unesp só atende municípios de região. No caso, ela de Bauru não mais poderia ser atendida na Unesp, teria que ir para o hospital da base. Se ela continuasse morando em Bauru, não atendia mais. Eu peguei todos os documentos lá, os
laudo todo do que nós tratamos aqui na vinha de Bauru. Agora Mudou. está sendo encaminhado por aqui, porque fica mais fácil para a gente agradece a diretora, porque ela conseguiu as vagas mais depressa. Agora o meu problema é a falta Eu de mandei remédio. pra cá porque minha mãe faleceu e eu não consegui. Então, aí são coisas que eu gostaria também, porque eu falo, a gente tem que falar o que é ruim, mas tem que falar o que é bom também. Parabéns por ter falado que o atendimento aqui está sendo excelente no setor da ambulância. É isso que eu gostaria que ele conhecesse. Em relação, já que tocou no assunto da ambulância, a nobre diretora sabe me dizer se tem conhecimento, se chegou até o seu conhecimento, que tem funcionário da área da segurança, não é um vigia do município de Pratânia, que várias vezes teve que prestar o serviço de motorista da ambulância. Sabe me dizer se tem esse conhecimento? Sim. Ele ajuda a gente, sim, quando a gente precisa. Tem e com autorização minha, viu, Davi? Sabe por quê? Porque às vezes a ambulância não está, que nesse dia aconteceu aquele acidente, você tem um plantonista. Então, senhor prefeito, o senhor poderia deixar lá? Então, mas só deixa eu concluir que eu autorizei fazer isso, porque isso é uma obrigação de qualquer um. Não interessa se seja vigilante, se seja o prefeito, contanto que seja funcionário da prefeitura, é obrigação de socorrer. Se achar, que nem no caso, você mesmo, se pegar alguém atropelado ou alguém desmaiar na sua frente, você mesmo, se você se negar a socorrer, você está não é essa questão, num caso de emergência não tem quem fazer, é uma coisa, mas a gente tem chegado até o nosso conhecimento que diversas vezes vem acontecendo. Por quê? No caso, nós estamos com um quadro de motoristas fechado, tem motoristas muito bons, muito competentes. Sim. O que acontece, Davi? Eu tenho muitas viagens para São Paulo. Como eu consegui vagas, não necessariamente em Botucatu, eu tenho viagem para Piraju, eu tenho viagem para Bauru, eu tenho viagem para Ribeirão Preto, para Jaú, para São Paulo. Tem dia que eu fico com um motorista na garagem. Então eu prefiro, em conversa com o prefeito, ter alguém que nos ajude a socorrer do que deixar de socorrer. Sim. Entendeu? Então assim, eu acho que o socorro à pessoa é melhor do que não socorrer. Então realmente ele já vem ajudando diversas vezes, sim. Só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que não tenha que socorrer e que não tenha que ser um outro funcionário. Estou questionando porque um vigia está de motorista e não é uma vez. Sim. São várias e várias vezes, inclusive o cidadão fica até meio... o que está acontecendo? Ele vigia do patrimônio público e não da ambulância. E na verdade, como geralmente isso acontece no período noturno, né? Porque como ele fica lá ajudando, e eu só tenho um motorista de plantão à noite, até por conta de qualidade de vida deles mesmo, eles também precisam descansar para estar bem para dirigir, tem viagens que saem 3 horas da manhã. Então, ele acaba ajudando sim. Ele foi treinado pelos motoristas para fazer esse socorro, né? Foi dado orientações, entendeu? E ele faz esse serviço sim. Ele ajuda sim. Não é obrigatório ter curso. São ambulâncias brancas, né? Obrigatório é motorista socorrista na ambulância do SAMU. Os meus motoristas, a maioria tem curso sim, que foi disponibilizado. Até eu estou querendo trazer um novo para cá, mas eu não estou conseguindo profissional que dê. Entendeu? Mas todos têm curso de motorista socorrista. E quando é um acidente, alguma coisa muito grave, a minha equipe vai junto. Embora a gente não tenha esse serviço aqui, como a gente tem uma ambulância equipada, a minha equipe vai junto. Vai a enfermeira, vai o médico, se for necessário, quem precisar ir, vai. Mas de que horas que é isso? Que a equipe... Durante o dia. Ah, tá, porque... Durante o dia. A gente já presenciou vários acidentes. À noite não. À noite não, porque a gente não tem o serviço, né? Nós somos só um centro de saúde, né? Então, mas é isso, Jamile, que também é uma coisa que a gente gostaria de estar pedindo para você aí, se organizar, fazer a pedido do prefeito, a gente já está fazendo, só de te cortar, mas a gente já está fazendo para a gente começar a atender no período noturno também, assim que acabar a nossa reforma. E a gente já pediu a implantação do SAMU, que vem junto com a UPA. E aí essa equipe fica junto com a ambulância 24 horas.
a ambulância do SAMU, a ambulância básica do SAMU, eu tenho que ter um auxiliar de enfermagem, um motorista socorrista e enfermeira coordenadora. Mas isso vem já para Pratânia? Assim que a UPA foi liberada. Eu estou fazendo a UPA de São Manuel. A UPA de São Manuel é em conjunto com Pratânia e Areópolis. Se não fosse em conjunto, ela não poderia sair, porque tem um critério populacional, 50 mil habitantes. Ela já está sendo construída, porém os papéis do SAMU já estão eu que estou dando andamento, tem uma série de situações que eu preciso cumprir, né? Então estão sendo averiguados para dar andamento, sim. Então, é uma sugestão minha, como cidadão e vereador representante do povo, que você mudasse a estratégia, elaborasse um outro plano de trabalho até que essa UPA seja construída, porque isso a gente sabe que isso é de 2 anos para frente. Porque para vir o SAMU, Osmir, deixa eu só explicar. Se foi uma conquista minha, do Marcos e o Amarildo, nós fomos os 3 para Bauru, para Brasília, e sentamos com o ministro Padilha, quando era negado, cidades com menos de 50 mil não podiam ter uma UPA. E daí nós insistimos, o deputado nos acompanhou, o deputado Miltinho, onde mostramos que as 3 cidades eram muito próximas e a construção de uma UPA, que nem Pratânia está a 12, Areópolis está a 8. Se você pegar uma cidade que nem Bauru, Campinas, São Paulo, às vezes o hospital fica mais longe que isso, fica mais longe do que 10, 12, 15 quilômetros. Foi baseado nisso que nós conseguimos. E junto com a UPA vem 5 SAMUs. 5. Então ficaria uma Pratânia, uma em Areópolis e 3 em São Manuel, que colocaria uma na Coab, uma na São Geraldo e uma ficaria lá. Era esse o objetivo do trabalho da UPA. Infelizmente o governo, quer dizer, está demorando para repassar as verbas, talvez demore mais ainda porque o déficit é 116 bilhões, e eu tenho certeza que que a Câmara e o Senado não vão aprovar a troca disso aí. Então nós estamos na expectativa, quanto antes sair melhor para nós. E também assim, Osmir, eu queria colocar que o SAMU ele não leva tudo. O SAMU ele tem uma regulação interna, que é, no nosso caso aqui vai ser Botucatu, a hora que você liga para o 92, cai direto nessa regulação. E ele só leva realmente urgência e emergência. Por exemplo, a mulher que está entrando no trabalho de parto, essa vai continuar sendo a ambulância branca que vai levar. O SAMU não carrega esse tipo de paciente. Então, assim, é um trabalho tanto nosso quanto disponibilização de verba, porque o SAMU tem um custo no município, não é 100% financiado pelo Ministério da Saúde, o Estado não tem participação nisso, entendeu? Então, nós fizemos todo um planejamento para ele vir, eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter equipe, então isso detalha um tempo. Então, o nosso protocolo antes disso, a nossa proposta é o atendimento que o prefeito pediu para a gente aumentar o horário do nosso atendimento, porque hoje, Pratânia, tem um centro de saúde apenas, né, com um horário estendido, que é o que faz o nosso pronto atendimento, que eu falo que eu não gosto nem de chamar de pronto atendimento, porque aos olhos do Ministério da Saúde, um pronto atendimento é uma UPA, né, e uma UPA, teoricamente, só pode municípios acima de 50 mil habitantes. Então, nós temos um atendimento em horário estendido, com demanda espontânea de urgência. Claro que eu sei que aqui chega pacientes, às vezes mais graves do que em São Manuel. E a gente faz o atendimento e tem condições de atender. Né? Mas nós somos um centro de saúde. Até por isso que não é 24 horas e essas outras questões. Mas, né, não seria possível contratar mais um motorista que fizesse curso, que ficasse para esse fim com a ambulância, para não pôr o vigia, o funcionário e sair justo em algum acidente que pode vir a ocorrer? Então, até onde eu sei do meu conhecimento, o vigia tem capacitação foi orientado pelos motoristas e pela equipe para socorrer, entendeu? Do meu conhecimento. Mas o curso em relação a isso, eu queria um curso, na verdade, para toda a equipe. Infelizmente, eu queria para o segundo semestre, mas eu não consegui um profissional que viesse fazer, entendeu? Esse curso. Profissional, porque eu precisava de um profissional habilitado, que tivesse experiência em emergência, né? Não é qualquer enfermeiro que vem dar o curso. Então, eu tentei 2 contatos e nenhum dos 2 tinha datas disponíveis esse semestre. Mas o curso, sim, já está sendo programado
eu não consegui para esse semestre, mas para o próximo semestre, para os nossos, entendeu? E aí, claro que quem ajuda também entra nos cursos. Posso falar? Esse vigia, ele fez curso em Botucatu de primeiros socorros. Ele é capacitado. Ele é capacitado. Ele foi feito. Se for o que eu estou achando que é o Juraci, eu dei férias para ele essa semana. Hoje eu fui questionada pela Elaine, né? Elaine, ela falou, escuta, ele me ajudava muito à noite. Tinha viagens que ele fazia, quando o motorista de ambulância estava fora, ele fazia. Ela falou, quem que você vai colocar no lugar? Então, ela se utilizava bastante dele. Né? Sim, mas vocês vão concordar comigo que o vigia é uma coisa, o motorista de ambulância é outra. Então, tá tendo só faz emergência, Davi. Só emergência, Davi. Mas não teria que ser um profissional da área, um motorista Mas, por para fazer exemplo, o meu isso? motorista não está no município. Eu vou dar Então, um mas exemplo. quer dizer que ele tá foi fazendo levar uma falta. criança em São Manuel, porque tem um motorista à noite de plantão. Né? Não é nem questão de falta, porque tem noite que não tem emergência. Sim. Mas tem noite que tem 10 emergências. Então a gente nunca pode prever nessas emergências de um motorista tá indo levar alguém para São Manuel, para Botucatu, ou fazer alguma outra coisa, que ele entra para ajudar. Entendeu? Porque, na verdade, é como eu falei, nós somos uma equipe dentro da saúde. Todo mundo se ajuda. Isso, dentro da formação de saúde, a gente aprende que eu não sou só fisioterapeuta. Eu sou de formação, mas a gente tem que conhecer um pouquinho o lado do outro, porque numa emergência pode ser que você precise. Claro que eu tenho as minhas limitações como profissional, mas eu tenho que saber um pouquinho para me ajudar a equipe. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente acaba se ajudando. Eu sei que ele é um funcionário exclusivo da prefeitura, porém, eu falo pro Roque que a gente empresta alguns funcionários que são da prefeitura pra gente, porque eles se adaptam muito bem dentro da nossa equipe. E esse é o caso do vigia, que acaba nos ajudando nas emergências. Só uma pergunta. Aqui teve SAMU já, não teve? Teve SAMU, sim. O SAMU foi devolvido em 2011, 2012, eu não me recordo exatamente o período. 2011. Provavelmente por recurso. O SAMU é um serviço caro, um serviço bem caro. Até quando nós fomos implantar, eu fui conversar com o Roque, que nem eu já falei, ele não é financiado 100% pelo Ministério, nem pelo Estado. Então, 50% é a contrapartida do município, e isso dá em torno de uns 15 a 20 mil reais no mês, com equipe, com ambulância, com base, com tudo. Então, assim, é um serviço caro, sim, mas foi feito todo um estudo e todo o planejamento para ele acontecer. Não de imediato, mas sim acontecer. É um serviço bem caro. É um serviço muito bom, de excelência muito bom. Eu fiz os cálculos aqui, né? Só viagem de ambulância para os municípios da região e viagem de ambulância para São Paulo e Campinas dá um total de 2.800 viagens no quadrimestre. Então dá a média de quase 25 viagens dia de ambulância, que também eu acho um número altíssimo. Mas, por nós não termos aqui um hospital, se faz necessário. Mas vejam bem, 25 viagens em média. Então, dia é muito, coisa altíssima. Então, aí essas viagens é feito com ambulância, mas isso para paciente especialista, agendamento? Assim, as viagens com ambulância geralmente são feitas, também tem critério, né? A ambulância é pacientes debilitados, que precisam do atendimento de ambulância ou um atendimento específico. Nem o paciente cardíaco vai passar em consulta em São Paulo. Você não vai mandar o paciente cardíaco de ônibus, entendeu? Porque ele não tem condições de pegar metrô, de pegar ônibus. Então a gente faz esse transporte. Tem tanto os agendados quanto as urgências e emergências, porque a ambulância também atende alguns pacientes agendados, sim. Também tem as viagens internas aqui no município. Por exemplo, um deficiente vai fazer fisioterapia no centro de saúde. A ambulância busca, deixa, depois leva embora. É um paciente que precisa de oxigênio, vai vir para fazer fisioterapia, a ambulância vai buscar e traz de volta. Então a ambulância também faz esse serviço, porque a gente também precisa transportá-los, né? Muitos não têm condições de ir e vir. Sim, mas aí não seria mais fácil adaptar um veículo para esses fins e deixar a ambulância específica mais para as ocorrências de urgência? Então, a maioria que faz agendados, ele é feito com a Ducato, né, que é um carro que não é caracterizado ambulância, né, é para transporte mesmo.
Né? Nos casos da ambulância que a gente faz, é paciente acamado, cadeirante, porque o cadeirante, ele não consegue, alguns até querem de Ducato, mas eu vou falar agora da minha área como fisioterapeuta, tem alguns cadeirantes que eles não podem ir simplesmente no banco da frente. Eles têm que ir na cadeira de rodas porque eles vão ter mais segurança do que ele ir sentado no banco, porque se ele não tem um controle muito bom do tronco, o risco dele cair, dele ter machucar é maior. Então tem alguns casos que a ambulância vai. E tem alguns casos que vão de Ducato, que é para transporte, que já é para esse fim mesmo, que é para fazer esse transporte. Mas o motorista estava sendo o mesmo da ambulância. Sim, são os mesmos motoristas, são os motoristas da saúde. Não, a gente fala ambulância, mas são motoristas da saúde. Não, é que assim, porque a gente vê que a questão de veículo tem. A falta é nos motoristas. É algo que a gente acompanha diariamente. Também há muitas reclamações sobre isso. A gente vê que os próprios motoristas não trabalham com contentamento suficiente. Só que ninguém se exponha, né? Também que antes estava melhor também, porque eles podiam fazer uma hora extra, trabalhava mais animado. Mas... Sim, mas as horas extras, você pode pegar no Tribunal de Contas, foram apontadas. E dos que foram apontados, 5 são motoristas de ambulância. Eles não aceitam, porque teve casos de motoristas de ambulância que faziam 130, 140 horas extra. O máximo permitido que eles permitem é 60 em emergência, senão 48. Por quê? Porque são 22 dias de trabalho mês, então eles dão 48 horas extras por mês. Então o que acontece com o motorista? Ele gostaria de fazer 100 horas, 200 horas, só que o tribunal não aceita e inclusive quando ela passa dos 48, ela tem que fazer uma justificativa que ele pega um motorista e vai daqui a São Paulo. Ele não consegue voltar em 8 horas. Mas então a questão, pelo pagamento, pelo dinheiro, não teria problema. O problema seria o problema maior nosso hoje... Dinheiro também. Eu ia completar, calma. Claro que dinheiro também, nós não estamos, não é falta não. Mas o que mais é falta sim. Querendo dizer que nós não estamos esbanjando, é isso que eu estou querendo dizer. Mas sim, o Tribunal de Contas, ele pega muito no pé em relação a isso. Mas então vamos resolver esse problema aí, ó, para a reclamação. Deixa o vigia cuidar do trabalho dele, contrata mais um motorista ou 2, se for preciso, e vamos resolver isso aí. Nós chamamos junto. Só dar um exemplo, né? Você tem um limite a ser cumprido. Tem que ser um limite cumprido. Então não adianta eu chegar aqui e falar, não, vou contratar. Isso não existe mais no poder público. Não existe. Você tem que ter uma limite. Mas é um caso necessário, prefeito, não é um caso necessário que está em falta, como vocês mesmos concordaram e confirmaram que o vigia ajuda. Sim. Então, mas por que ele ajuda? É porque preciso. Mas é emergência. Porque agora eu vou pagar um motorista para ficar. Porque tem noites que não tem viagem nenhuma. Tem noites que o motorista fica a noite inteira lá no campinho dele e não sai em uma viagem. Quantas vezes o japonês chegou a falar para mim, Rock, essa noite? Eu não saí uma vez. Mas tem noites que ele acabou de sair, já vem outro, vem outro. Noite tem que chamar 2, 3 motoristas, entendeu? E aí, como a gente tem um esquema tudo escalado, tudo certinho, se eu chamo 3 motoristas à noite, porque você tem que chamar, não posso negar também. E são bons e atendem, viu? Eu não tenho nada para falar contra os motoristas de ambulância, porque se você precisar chamar 2 horas da manhã, eles estão prontos e vêm. Além de não ter nada para falar deles, eu tenho que parabenizar eles, que são sempre prontos mesmo. Com certeza. E a gente vê, fica feliz de a cidade estar ainda suprindo muita necessidade pela força de vontade deles. Eu gostaria de perguntar ao senhor Antônio se o senhor tem mais alguma palavra, senhor Antônio? Não, o negócio é o remédio, eu preciso de remédio. Faltou o remédio certinho. Então, Está dando agora remédio? Está sendo remédio. Não está indo atrás, porque... Mas o senhor tem uma consulta hoje, não tem, do especialista? O senhor foi no especialista, o senhor vai passar hoje no José Renato de novo com a volta, né? Aí vamos ver o que o José Renato vai fazer. Então faz quantos dias que o senhor está sem o remédio? Que ela está sem o remédio? Daquele dia que nós... Não, ela pegou dia 31 de outubro.
Eu peguei Então, da paracetamol. data do Não peguei atendimento. codeína. Então, da data Aquele do. dia que nós falamos com a senhora, daquele pra cá, a senhora não deu remédio. Então, Tinha descido a receita, aqui tem uma receita aqui, nem dá. Eu estava assistindo um negócio de remédio. Eu fui atendido pelo doutor Renato, ele me deu remédio para 45 ou 60 dias, não me falha. Eu fui porque não tinha esse remédio no posto, eu fui na farmácia popular. Fui na farmácia popular, eles também não me deram 60 dias de remédio, não. Nem a farmácia popular só pode liberar para 30 dias. então, mas o dela não tem nem uns 30 dias. Mas ó, é o Dela dia tem nem uns 30 de 30 dias. outubro, Esse médico 12 receita 60 comprimidos. comprimidos, é 60 comprimidos. Mas a farmácia popular, que é uma organização controlada pelo governo do Estado, hoje é dia 14. Então, do dia 30 de outubro, hoje é dia 14. Mas quantos comprimidos ela toma por dia? Caso. Dois por dia. 2 por dia, um cedo e uma noite. Mas ela foi no neuro, Então, deu. mas hoje ela vai voltar em consulta, certo? Então, Com o pedido do neuro, com todas as Isso, avaliações mas que foram então, a feitas. nova diretora há de concordar que há uma falha muito grande. Não há uma falha. Não, o que eu tô querendo Vamos dizer é o supor, seguinte, que eu orientei ela vamos do fazer jeito uma que ela comparação for. básica, só para concluir. Uma comparação básica. Se uma prima da nobre diretora precisa passar pelo posto de saúde, ela pega e ela tem o mesmo problema que ela, só vai ser cedido os 12 comprimidos e o resto dos dias ela vai ficar sem? Sim. Essa é a minha orientação. Essa é a minha orientação. Não é porque ela é minha prima que ela vai ter um privilégio. Inclusive, eu vou ser sincera, o senhor prefeito levou uma caixinha com 20 comprimidos, tá? Porque eu não liberei os 60 para ele. Tá? Então eu tô falando de verdade, porque eu acho que tem que ser para um e para todos. Licença um pouquinho só. Mas É de outro medicamento. Você Tá? poderia deixar esse para os mais necessitados. Eu fui farmácia medicamento popular. básico, Você farmácia popular, se eu básico. pegar aqui, ó, o que aconteceu? A receita, porque eu cheguei no Paulo, eu não tinha o remédio, e se você chegar lá, o remédio foi pegado dia 7, eu só posso pegar dia 7 ou dia 8, eu não posso pegar dia 6. Não vou. E o Paulo também não pode entregar, porque o sistema não aceita. O sistema não aceita, ele bloqueia. E eu precisava do remédio à pressão porque estava indo viajar. Aí eu bloqueou. Não adianta, é aquilo lá. Você pode chegar um dia antes, pode ir lá se orientar com o Paulo isso aí, pode ir lá, senta com ele, conversa com ele. Paulo, pode entregar o remédio dia antes? Não pode. Não pode. O remédio do senhor, qualquer cidade o senhor pega. Qualquer cidade eu pego. Qualquer Na cidade eu pego. verdade, na verdade, Entendeu a assim, diferença do... na verdade, assim, ó, hoje em dia, dentro do Sistema Único de Saúde, eles estão tirando esse negócio de qualquer cidade pega. O paciente é de Pratânia, então o tratamento dele tem que ser feito em Pratânia. Claro que pela farmácia popular, outros critérios. O cadastro é único, porque eles têm um sistema único. Nós até estamos tentando implantar esse sistema que vem do Ministério da Saúde para isso acontecer. Mas ele acaba sendo de Pratânia, ele vai voltar para Pratânia. Tá? Mas eu estou querendo dizer assim, que o protocolo é para todos, sim. A minha ordem é que seja cumprido para todos, tá? Eu acho que tem que ser justo com todo mundo. O nosso objetivo é que seja feito cuidado. Como eu tinha orientado que após ela passasse pelo médico, ela retornasse ao médico e visse a reavaliação, ver o que é necessário. E aí eu vou ver com o Zé Renato o que ele vai reavaliar e tudo mais. Tudo bem. Perdão? Só um minuto. Ela pegou o remédio dia 31 de outubro. Dia 30. 30 de outubro. Isso. Ela tinha uma consulta, que dia? Ela passou dia 29, ela tinha dia 10, que a senhora foi no neuro. Não, já 11. Dia 11. Dia 11. Eu consegui o Zé Renato para hoje, porque a Joyce falou, olha, nós vamos fazer de tudo para pegar essa pauta, porque eu não posso, era só para um mês. Nós estamos precisando desse documento para ver se entra para a aposentadoria, que ela não tem serviço, eu que sustento ela. Então ele está muito demorado o exame, mas felizmente conseguiram bem mais curto. Eu já falei aqui. Licença um pouquinho. Agora não pode faltar o remédio até não vir. Então, tinha um intervalo de 12 dias aproximadamente. Mais ou menos. 2 comprimidos por dia. A receita era 60. Por que não deu 24 e deu só 12? Qual foi o critério que você utilizou ou alguém Na utilizou? verdade, nós distribuímos uma cartela para cada um, 12 comprimidos, porque está se dor.
Então, se dor a pessoa, a gente entende o seguinte, quando o médico coloca isso, quem vai distribuir o medicamento? Se dor é se a pessoa tiver dor. Se ela não tiver dor, ela não vai tomar. Então, nós colocamos, né, dentro da equipe que seriam 12 comprimidos. Por isso que ela levou 12 comprimidos. A cartela vem com 12 comprimidos. Então, eu entrego uma cartela. Eu não posso fracionar a cartela. Então, eu entrego a cartela inteira. Foi por isso que ela levou os 12 comprimidos. E como é Sidor, entendeu? Sidor, ela vai tomar contínuo. Senão, ela vai intercalar com os outros medicamentos para dor, no caso do paracetamol e assim por diante, que tem nas outras receitas. Quantas cartelas vem na caixa? Ai, você está me fazendo pergunta difícil, eu não sei. Porque a gente libera as cartelas, né? Eu acho que é uma caixinha com 12. Eu acho que vem a caixinha com 12 mesmo. Eu não sei. Porque depende. 12 cartelas. 12 comprimidos. É que assim, depende muito do laboratório, a disposição da logística de medicamentos. Então, tem laboratório que faz caixinha com 30, tem laboratório que faz com 60 e tem laboratório que faz com 5. Então, assim, depende muito do laboratório. Como aqui a gente não compra marca, a gente compra o medicamento, então depende do que foi licitado que vem. Eu sei que a cartela vem 12 comprimidos. Agora, eu não sei se é uma caixa única ou se vem 2 cartelas dentro de uma caixinha. Isso eu vou ser sincera que eu não sei. Mas você dá uma cartela. Isso, uma cartela com 12 comprimidos. Se a caixa vier uma cartela, você abre e dá uma cartela ou você dá a caixa? Não, nós damos uma cartela. Se na caixa do medicamento vier uma cartela, você abre a caixa ou não, a dá a caixinha, dá a caixinha. E o senhor recebeu, ela recebe uma cartela ou uma caixinha? Uma cartela e uma caixinha. Vem dentro da caixinha? Porque daí depende da logística, né? Então... Mas se é 60 comprimidos, ele vai caixinha. Mais caixinha. Não, é só para entender. Obrigado. Licença um pouquinho. Você fala que no último dia 30, né, 31 de outubro, eu estive lá. Realmente, me deram remédio, só que não sei se foi você, se foi a outra loirinha, porque memória que é boa já não existe mais. Me falaram, Elisete, que seja, para mim tanto faz, que em vez desse remédio, eu ia levar paracetamol, que tem seria parecido com aquilo. Me deram 2 cartelas de paracetamol. Paracetamol para mim e água, para minha cabeça, é a mesma coisa. Mas eu vou fazer o quê? A menina, senhora jovem, anotou, tá? Essa própria receita. Ela anotou o nome do remédio, a parte, não foi no computador de entrega. Anotou o nome do remédio, como se ela estivesse me entregando. Mas olha, só que não ficou receita. Aqui nos meus registros, tem que a senhora levou 12 comprimidos tudo de bem, aí pode ter 60 comprimidos. 10 comprimidos de paracetamol de 750, mais 36 comprimidos de loratadina e 28 comprimidos de omeprazol. Pelo menos é o que está no sistema. Sim. Foi entregue no dia 30. Mas, O sistema sempre que foi. nova diretora, até o dia que eu acompanhei, até o dia que eu acompanhei, foram pegos, né? A diferença está só no telé. O dia que eu acompanhei a dona Sônia com o seu Antônio, ela sentia muita dor e na receita disse que ela tinha que tomar o remédio caso houvesse dor. E a nova diretora tornou a me dizer que não iria fornecer, mesmo ela estando Mesmo com dor. porque, Davi, quando a pessoa tem muita dor, no caso dela, o médico dela não estava no município, a gente orienta que procure pronto atendimento. E ela havia passado pelo pronto atendimento até, segundo ela, com o seu Antônio, já havia passado para trocar a receita que vocês pediram para ela trocar, que era do Dr. Zé Renato. Sem receita, usou isso mais atrás. Mas naquele dia mesmo, que ela tinha vindo de manhã, a gente já teria orientado que se ela tivesse com muita dor ainda, para ela passar no pronto atendimento, porque o Dr. Zé Renato não estava aí. Eu tinha a receita deles e me alegaram. Estava um dia para vencer a receita, e era sexta-feira, a senhora não deu compromisso, ela ia ficar sábado, domingo e segunda-feira para tomar o remédio. Por quê? Foi no sistema dele que conheceu sábado e o remédio sexta-feira, que você sabe que posto está fechado. Bom, então vamos dar por encerrado. Eu agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Simone, só, Tem uma pergunta? presidente, deixar uma questão só para você. Quando tiver dúvida, pode chamar, não tem problema nenhum, tanto o prefeito como a diretora da saúde, os diretores que vocês quiserem. Só que eu faço questão de acompanhar sim, porque a responsabilidade de tudo é minha. Qualquer erro que tiver cometido em qualquer setor,
Porque antes de ontem, quando a Record veio, era a mim que eles queriam entrevistar. Deveria ter entrevistado a diretora da saúde, porque é ela que cuida dessa área. Mas eu não fujo da raia, eu quero estar sempre presente e colaborar com a Câmara, porque a partir do momento que tivermos uma colaboração mútua, quem ganha é o município. E hoje nós somos referência na saúde, por prova disso está que nós atendemos mais de 4.000 pessoas mês. Então praticamente toda a nossa população está doente. Não está. Eu sei disso que não está, que tem pessoas que eu conheço que nunca entraram num posto de saúde para serem atendidos. Mas tem pessoas que vão às vezes até 2 vezes ao dia. Então agora nós vamos, inclusive a semana termina um sistema, que nós estamos implantando o sistema no computador, o médico vai te atender, ele abre, digita seu RG e lá aparece o dia que você foi no posto, o dia que você passou, se você teve, porque tem casos aqui em Pratânia, tem pessoas que vão de manhã com o Zé Renato e à tarde vão no pronto atendimento. Eles vão 2 vezes ao mesmo dia, né? Eles não confiaram num atrás de outro. Então, e às vezes pegam receita das 2 pessoas, dos 2 médicos. Então, o sistema vai bloquear daqui para frente, que é a única maneira de trabalhar. Mas isso é correto. Mas então, só para dar continuidade numa brecha que o senhor deu aí, em relação a comparecer, já houve requerimento para outros funcionários para vir prestar esclarecimento e o nobre prefeito? Foi só a diretora da saúde anterior, porque quando vocês convocaram ela, mas ela já não era mais diretora, ela tinha pedido demissão. A minha defesa é em cima disso, porque ela tinha pedido demissão, eu estava sem diretora de educação, de saúde. Então, vocês convocaram uma diretora, vocês não sabiam que ela já estava demitida, que ela tinha pedido demissão. Então, como é que eu posso mandar alguém responder quando não está mais no setor? Perfeito, ela pediu afastamento depois da data. Sim. O senhor sabe disso. Ela não pediu afastamento, ela pediu exoneração do cara. Bom, ela pode ter pedido exoneração do cargo de diretora, depois ela pediu afastamento. Senhor prefeito, então... Ela está afastada por licença de gestão. Então eu gostaria de perguntar, senhor prefeito, por que o senhor tem diretores na pasta então, se o senhor vai ter que vir responder com eles? Que a responsabilidade é minha. Eu, tecnicamente, eu não saberia responder o assunto. Para isso tem o diretor, eu não sou mestre. Sim, por isso ele convocou ela para a gente saber da parte técnica. Mas aí eu faço, e eu pego e eu coloco os gastos e o controle que nós... A Simone queria fazer uma pergunta? Queria para a Jamile. Jamile, questão do medicamento dela, que é um medicamento mais complicado. Agora, em questão dos medicamentos mais simples, como o omeprazol, o hidróxido de alumínio, o cloramine, qual está sendo o critério de vocês para a distribuição, sendo que eu pego cloramine e omeprazol para 15 dias e hidróxido para 5 dias? Eu tenho que ir no posto na segunda-feira, na sexta-feira eu tenho que ir de novo. Eu queria saber assim, qual é o critério de vocês? A distribuição desses medicamentos, se fosse liberado de uma vez só, eu iria uma vez. Então, Simone, eu vou voltar no diagnóstico e no planejamento. Quando a gente viu a quantidade de medicamentos, a gente estava tentando avaliar aonde era esse medicamento. Você volta a buscar, mas tem pessoas que não voltam mais buscar o medicamento. Que a gente vê assim, que levou, porque assim, tomar 30 dias o mesmo médico, tem um dia que não esquece. E eu esqueço, é normal. Então assim, o que a gente veio, o que eu pedi? Nós conversamos com a farmacêutica, né? Isso é uma conversa nossa. Então ela ia liberar o medicamento para 15 dias. Antibiótico para 7 dias. Né? Porque a gente aconteceu um caso de uma pessoa, uma criança, ela passou no hospital de São Manuel, no pronto atendimento, e aqui com a pediatra. 3 antibióticos diferentes. Pergunta se ela deu um para a mãe, para a criança. Não já deram nenhum. Então, assim, onde ela colocou aqueles antibióticos, por que ela não deu para a criança? Porque a criança chegou ruim no posto. Então, assim, nós tentamos organizar isso. Então, o critério realmente é para 15 dias. Pode ser que a cada 2 meses a gente faz compra. Essa compra, ela demora, pelo pregão, 15 dias para chegar no município. Eu tive problema, assim, no meio do ano, de atrasar mais de 15 dias. E eu, pessoalmente, tive que ligar na empresa e falar assim, olha, eu vou encerrar o contrato se você não me entregar o remédio. Então, assim, após isso, nós tivemos uma diminuição desse período. Então, pode ser que o caso do hidróxido de alumínio pode ser um medicamento que ainda não tenha chegado à totalidade. Então, para não deixar ninguém sem assistência, a gente dá o mínimo para a pessoa depois ir buscar, porque está para chegar ou não. Então, a gente tenta fazer esse remanejamento do medicamento para que a pessoa não fique sem atender. Que nem você vai estar atendida por 5 dias, a outra pessoa por 5.
Claro que o critério que foi pedido geralmente é 15 dias. Né? 15 dias. Medicamentos contínuos, geralmente elas entregam por mês, quando a gente tem disponibilidade. O omeprazol mesmo, nós tivemos foi um medicamento que deu problema na transportadora. Ela atrasou, ficou parada por conta de um outro medicamento, que não é nem nosso, e atrasou mais de 15 dias para me entregar. E o omeprazol é um remédio que a gente usa muito. Cada vez que eu vou fazer pedido é 10 mil comprimidos, assim, no mínimo. Então, assim, é um medicamento que a gente não deixa faltar. Então, assim, hoje a gente está regularizado. Mas aconteceu, sim, de faltar por conta da transportadora. Não porque nós não fizemos o pedido. O pedido ele é rigorosamente pedido todo dia 30, cada 2 meses. Então, sai o pedido, o protocolo do meu pedido. Então, assim, tem um planejamento. É porque eu acabo não tomando o remédio regularmente. Porque, às vezes, ele acaba na sexta-feira. Eu não vou subir para buscar um vidrinho, você me perdoa, mas por mais dor que eu sinto, eu vou. É porque eu acho que é vidro, então ela dá um vidro. Né? Como é vidrinho, ela deve dar um vidrinho, pode ser por isso. Entendeu? Mas o critério geralmente. É plástico, não? Mas é um tubinho, né? Então pode ser por isso. Como não é? Geralmente comprimido é por 15 dias. O vidrinho geralmente ela disponibiliza um. Porque às vezes a gente percebeu muito com dipirona, por exemplo. Porque se a criança não tiver febre, por exemplo, se ela está tomando antibiótico, ela não vai ter febre por 7 dias. Então ela não vai precisar tomar dipirona 7 dias. Ela vai tomar enquanto ela tiver febre. Então a gente disponibiliza e para a pessoa buscar não para dificultar, mas sim para não houver um desperdício. Porque, gente, para jogar fora, por exemplo, o medicamento venceu. Você não pode jogar no lixo comum. Você tem que vir no posto para descartar. Então, assim, tem uma série de coisas que envolvem o medicamento que a gente está querendo controlar. Entendeu? No caso disso, deve ser o vidro, provavelmente. E outro questionamento é referente ao atendimento de ambulância. Eu tive que abandonar os meus tratamentos em São Paulo, porque aqui não havia disponibilidade de vascular e nem de dermato. Uma vez eu até conversei com você falou que uma vaga para um vascular era para ano. E eu sinto dores horríveis na minha perna. Muitas vezes eu não subo para buscar o remédio porque eu estou com muita dor. E o que acontece? Antes eu pegava carona com a ambulância. Eu marcava sempre as minhas consultas para quando vocês iam, para mim não causar nenhuma despesa para vocês. Então eu ia de carona e passava no médico e voltava. Só que de um tempo para cá eu estou tendo dificuldade até da carona. Por quê? Eu não tenho como marcar um médico lá, eu souber que a ambulância vai dia 20. Aí eu marco o médico pro dia 20. Aí eu chego na Elaine, falo, oi Elaine, eu estou sabendo que a ambulância vai dia 20 para São Paulo. E eu vou marcar uma consulta. Aí ela olha para mim e fala, mas se tiver vaga, você vai. Então como que eu vou marcar uma consulta para mim no vascular em São Paulo? Pra, se tiver vaga eu vou tirar a oportunidade de outra pessoa passar no médico e se ela não deixar eu ir na hora. E vocês também não têm condições no posto de marcar um vascular para mim. Ou seja, eu estou sem atendimento com dores horríveis, tem dia que eu não ando. Nós tivemos agora, Simone, graças a Deus nós conseguimos algumas vagas de vascular, sim, inclusive eu consegui 9 cirurgias de varizes em Piraju. E quando a ambulância vai para São Paulo, geralmente ela condensa várias viagens juntas para a gente aproveitar a viagem. Por isso que pode ser que ela tenha falado se tiver vaga, porque geralmente já vai junto. Se vai um paciente às vezes mais debilitado, não tem que levar um acompanhante, não tem condições. Quando a pessoa vai para tratamento no SUS, essas coisas, geralmente a gente dá a passagem, quando a gente não tem o tratamento aqui. A gente faz esse fornecimento da passagem. Né? Então, você não vai de ambulância, mas a gente fornece a passagem para a pessoa, São Manuel, São Paulo, para fazer o acompanhamento. Isso também é previsto dentro das legislações. E se, por um acaso, então, existe então a possibilidade de eu passar no Zé Renato para pegar um encaminhamento para o vascular, que eu vou conseguir consulta aqui? Olha, passar pelo Zé Renato, sem problema nenhum, só tem que ver como que está a agenda dele, a sua microárea do Zé Renato, não tem problema nenhum. Agora sim, a quantidade de vagas, é que eu falei para você, eu consegui sim, eu limpei a lista de espera que eu tinha.
Então, agora eu não tenho mais uma lista de espera gigante. Então pode ser que você consiga, sim, um pouco mais rápido. Agora, a quantidade de tempo eu não tenho como te garantir, porque isso, infelizmente, não depende de mim. Eu dependo da Unesp. Bom, Ótimo, então. eu agradeço ao nobre diretor, ao prefeito, aos funcionários, ao público presente pela presença. E a gente espera que seja resolvido esses casos, que não torne a acontecer, né? Para que a gente também não seja necessário estar convocando reuniões para esclarecer coisas que devem ser resolvidas internamente. Muito obrigado.